Bom dia então, meus irmãos. Vamos continuar nossa série de estudos na carta de 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias nessa carta. Nós vimos até aqui que Pedro escreve essa carta por causa da hostilidade que os crentes estavam enfrentando no Império Romano, né? Eles eram mal vistos, eram injuriados, eram maltratados pela sociedade. O preço para ser cristão naquele período era um preço alto. E o objetivo de Pedro, ao escrever essa carta para eles, é encorajar e ensinar esses irmãos a como lidarem com o sofrimento injusto. O princípio geral que Pedro ensina aqui para esses irmãos, e que vale para nós também, é sempre olhar para Cristo. O modo como Cristo reagiu ao sofrimento injusto é o modo como os discípulos de Cristo devem reagir também. Nesses últimos 3 domingos, Pedro nos ensinou como os cristãos devem lidar com descrentes em pelo menos 3 esferas da sociedade. Nós estudamos como o crente tem que lidar com as autoridades civis, com os governos, como ele tem que lidar com chefes, com senhores que não conhecem o Senhor, inclusive chefes e senhores maus. No domingo passado, Pedro nos ensinou a como as esposas devem reagir a maridos que não conhecem a Cristo, maridos descrentes. Agora, Pedro vai ensinar como os cristãos devem lidar uns com os outros. Porque, eu não sei se você sabe, mas crente peca. E crente peca uns contra os outros. E Pedro vai ensinar aqui que o princípio permanece o mesmo, né? Ao nós reagirmos bem a um tratamento injusto, mesmo dos irmãos, nós estamos demonstrando uns para os outros que a nossa esperança está no Senhor, que está vendo todas as coisas, né? Nós abrimos mão da nossa justiça, nós abrimos mão dos nossos direitos agora, porque nós sabemos que aguardamos uma recompensa que é maior. Foi isso que Cristo fez, e é isso que Pedro nos ensina aqui. Então, vamos ler. Vamos começar lendo aqui a palavra, 1 Pedro, capítulo 3, versos 8 a 12. E diz assim: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se para alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos achegamos a Ti agora, Pai, para aprendermos mais da Tua palavra, aprendermos, Senhor, uma lição difícil. Nós cremos, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo para transformar os nossos corações, para nos fazer mais semelhantes a Cristo e nos dar alegria, Pai, em buscar honrar a Ti e imitar a Cristo em tudo o que Ele fez. Ajuda-nos agora, Senhor, a entendermos essa palavra, aplicarmos ao nosso coração. Eu também, Senhor, peço a Tua ajuda aqui para que eu seja fiel à Tua palavra, fiel ao texto que vai ser exposto. E oro, Pai, para que o Teu nome, somente o Teu nome, seja glorificado aqui hoje. Oro, Pai, pedindo que Tu me ajude na minha limitação também. E tudo aquilo que eu disser, Pai, que não corresponde à Tua palavra, que não for de acordo com a verdade, que seja esquecido aqui, Senhor. E fique somente a obra do Teu Espírito, para a exaltação de Cristo e de Deus o Pai. Assim eu oro e peço, no nome de Jesus. Amém. Há muitos anos, um amigo meu que não é cristão enfrentou uma crise no casamento dele. Ele começou a suspeitar que estava sendo traído pela esposa. E embora a sua esposa sempre tivesse negado, a desconfiança só cresceu no coração dele. E chegou a um ponto em que ele decidiu se vingar da esposa. Ele foi para uma festa, foi para uma balada, ficou com uma outra mulher. E ele acabou arruinando esse casamento. Um casamento que tinha quase 10 anos. Tudo isso porque ele quis pagar na mesma moeda para sua esposa.
E se nós observarmos os discursos das pessoas, no mundo secular mesmo, né, nas redes sociais, internet, até eventos solenes, a gente reiteradamente lê e ouve, né, frases como nós não devemos nos vingar, que a vingança não compensa, que não se deve pagar na mesma moeda. O mundo sabe dessas coisas. Mas se nós observarmos a vida dessas pessoas nos seus relacionamentos, na prática, a gente vê que é muito mais fácil falar do que fazer. Só que isso também é uma realidade na vida dos cristãos, muitas vezes. Em certo sentido, quando a gente lida com o governo, com as nossas autoridades, ou com os nossos chefes no trabalho, como nós vimos no capítulo anterior de Pedro, a gente não está tão intimamente ligado ou relacionado com essas pessoas como nós estamos quando estamos na família. Né? A nossa vida é mais conhecida dos nossos familiares, eles estão próximos de nós. Por isso que a gente normalmente diz que é muito mais difícil ser crente em casa, ser um cristão na família, do que no trabalho, né? Ou como um cidadão. E a mesma coisa acontece na família de Deus. A comunhão no corpo, à medida que nós nos aprofundamos na comunhão, os nossos corações são revelados, começam a aparecer tensões, os conflitos. Isso porque o pecado habita em todos nós, né? Os nossos momentos de impaciência, em algum momento, vão surgir. Momentos de ira, de irritação, momentos de orgulho, momentos de indiferença com o irmão. A verdade, meus irmãos, é que o texto que nós vamos estudar hoje não é difícil de compreender. Ele é difícil de obedecer. Nós até comentamos dentro do pequeno grupo sobre isso. Toda essa parte, essa seção em 1 Pedro aqui que trata da submissão, ela possui orientações simples, orientações diretas, de fácil compreensão. Mas como elas são difíceis de colocar em prática? Como o nosso coração é resistente para se submeter a Deus, né? Como ele resiste a negar-se a si mesmo. Nesses momentos é que nós temos uma noção mais clara de como nós somos pecadores, né? De como nós precisamos de ajuda. Então Deus deu a todos nós uma família para trabalhar o nosso caráter, para o nosso amadurecimento. Foi a família que Cristo escolheu para Ele próprio, e chamou cada um de vocês, a igreja. Assim como na família de sangue, pelo menos em tese, né? Nós precisamos encarar os pecados uns dos outros, do esposo, da esposa, do filho, da filha, e não temos como simplesmente sair dali, né? Pelo menos não sem causar um grande prejuízo. Na família da fé, nós somos colocados diante de um irmão pecador, que nós devemos suportar. E aquele irmão tem que também nos suportar, porque nós também somos pecadores. Deus escolheu os seus irmãos e colocou você ali. Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Vida em Comunhão, ele faz um comentário sobre essas tensões que acontecem na vida da igreja. E ele diz assim, baseado em Lucas 9:46. Houve entre eles uma discussão. Qual deles seria o maior? Isso basta para destruir a comunhão. Por isso, é de vital importância para toda a comunidade cristã que ela enfrente esse inimigo desde a primeira hora e extermine. Nesse ponto, não há tempo a perder, pois assim que uma pessoa se encontra com a outra, cada qual busca uma posição estratégica para se defender. Há pessoas fortes e fracas. Se alguém não é forte, logo invoca para si o direito dos fracos e o usa contra o forte. Há pessoas talentosas e as pessoas sem talento. Pessoas simples e pessoas difíceis, piedosas e menos piedosas, sociáveis e esquisitas. A pessoa destituída de talento não precisa afirmar a sua posição do mesmo modo como faz a pessoa talentosa? E se eu não sou talentoso, talvez eu seja piedoso. Se não sou piedoso, talvez nem o queira ser. Por acaso não pode a pessoa sociável conquistar tudo para si num instante, envergonhando assim o tímido? Por acaso a pessoa esquisita não pode se tornar o inimigo invencível e, por fim, vencedor sobre as pessoas sociáveis? Que a pessoa não encontraria com certeza instintiva o lugar no qual possa se firmar e se defender, lugar esse que jamais cederia a qualquer outro e o qual defenderá com todo o seu instinto de autoafirmação? Tudo isso pode acontecer das formas mais civilizadas e, inclusive, mais piedosas. Irmãos, o conflito existe. Só não existe o conflito numa igreja idealizada. Uma igreja que não tem pessoas de carne e osso. É muito fácil amar a igreja no discurso. Uma igreja imaginária. Mas a solução para o conflito não está em deixar a comunhão, em desistir do irmão, mas em prosseguir, em perseverar para amadurecimento. A solução não está em negar o convívio, mas em aprender a conviver melhor pelos princípios da palavra.
Mas isso não é fácil. Na verdade, é muito difícil. O fácil é desistir da comunhão. O fácil é pular fora. Mas não foi isso que Jesus fez. Se Cristo simplesmente tivesse desistido de nós, nós estaríamos perdidos hoje. Mas a palavra diz que ele foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. Em Hebreus 2, versículo 10. É por causa desse aperfeiçoamento que dizemos que ele pode se identificar com as nossas fraquezas. E foi esse sofrimento, na prática, que carregou os nossos fardos e suportou os nossos pecados. Então, perceba o seguinte, Deus soberanamente colocou você em relacionamentos difíceis para o seu crescimento. Nós precisamos enxergar os nossos relacionamentos no corpo, aqui na igreja, como circunstâncias de Deus para o nosso bem. Assim como Jesus foi aperfeiçoado no sofrimento, através do sofrimento, nós não vamos poder lidar adequadamente com os nossos irmãos sem sofrimento relacional, sem suportarmos os fardos uns dos outros, sem perdoar e sem pedirmos perdão. É assim que nós amadurecemos na vida cristã e é assim que a comunhão é fortalecida. Nós podemos ter nas mãos, na verdade, saber muito da doutrina. Nós podemos saber de cor o catecismo da igreja, nós podemos dissertar sobre os 5 pontos do calvinismo, mas manifestarmos o amor sacrificial de Jesus e sermos misericordiosos na convivência com os irmãos é outro nível na caminhada espiritual, meus irmãos. E não raras vezes, cristãos mais simples estão à frente dos cristãos mais instruídos nesse assunto. Todo mundo acha lindo o perdão, até que tenha necessidade de perdoar alguém. Muito bem, então o que nós vamos ver hoje é que Deus chamou você para pagar, não na mesma moeda, mas pagar na moeda de Cristo. Em vez de retribuir o mal com o mal, e a injúria, a fofoca e a mentira na mesma moeda, você foi chamado para bendizer o seu irmão, para abençoá-lo e para orar por ele. O texto que nós vamos ver hoje está dividido em 3 partes. A primeira parte trata dos requisitos para cumprir esse mandamento, para poder pagar na moeda de Cristo. Isso está no verso 8. A segunda parte, vamos ver o significado desse mandamento. Primeira parte do verso 9, verso 10 e verso 11. E, por fim, as razões que Pedro dá para nós cumprirmos esse mandamento. Segunda parte do verso 9 e versículo 12. Então, ponto 1, os requisitos do mandamento. Verso 8 diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Então veja, Pedro começa dizendo, finalmente sejam todos, sede todos. Ele está aqui concluindo então essa sessão maior que tratou sobre a submissão que vai do capítulo 2, verso 13, até agora capítulo 3, verso 12. Então nós vimos a submissão às autoridades, aos chefes, aos maridos incrédulos e agora uns aos outros. Então, todos os crentes estão incluídos nessa parte agora. Pedro vai listar, então, 5 virtudes que devem ser característica dos crentes. Observe já que essas virtudes não podem ser cultivadas de maneira solitária. Elas existem e florescem apenas no ambiente comunitário, no ambiente de igreja. A primeira dessas virtudes, então, sejam todos de igual ânimo, de mesmo pensamento. Pedro quer dizer assim, estejam em harmonia, pensem da mesma forma. Não que vocês devem pensar de maneira exatamente igual. Quem pensa exatamente igual em todos os pontos é seita, não é igreja. Mas nas coisas essenciais da fé, na autoridade das Escrituras, na visão do reino de Deus, nosso pensamento tem que estar em sintonia. Essa virtude também está relacionada com uma predisposição do seu coração para buscar a unidade, para buscar a harmonia. É uma unidade e cooperação em meio à diversidade. Você zela mais pela harmonia dos irmãos do que para que as coisas sejam feitas da sua maneira. Se a gente olhar ali no verso 11, existe uma semelhança com a ideia de buscar a paz e de se empenhar por alcançá-la. Paulo, em Efésios capítulo 4, verso 3, diz: esforcem-se diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, na prática, irmãos, esse sentimento faz com que você, mesmo quando discorda, possa discordar com todo respeito, sem bater o pé e exigir que a sua opinião seja escolhida. Você alcança paz quando você é um voto vencido e não leva isso para o lado pessoal. O oposto
de um mesmo pensamento. É ter um pensamento que divide, um pensamento que discorda constantemente. É ser aquele cara que é conhecido como do contra, né? Se todos estão pensando de uma determinada maneira, ele vai reiteradamente divergir. Então, a predisposição de alguém que age dessa forma não é de unidade, é de contenda. É o desejo de impor a sua forma de pensar. Uma pessoa assim é, na melhor das hipóteses, um chato. Mas, na pior das hipóteses, ele pode provocar divisão. Reflita um pouco sobre a sua vida. Você é uma pessoa que se esforça para estar em harmonia ou que você tem prazer em discordar? Essa é a primeira das virtudes. A segunda virtude é sejam compadecidos. Se refere à capacidade de sentir junto com a outra pessoa, né? De ser sensível à necessidade do irmão. Romanos 12:15 diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. 1 Coríntios 12:26, Paulo também diz: de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. É um coração próximo. A verdadeira compaixão, né, é um jeito de ser que normalmente é mais silencioso. É uma forma de ser que ouve mais e que fala menos. Normalmente exige tempo, exige presença, exige convívio. Próxima virtude que Pedro destaca é: sejam fraternalmente amigos. E fraterno aqui da ideia de irmandade, de família, né? Amem-se como irmãos. E de fato nós somos irmãos, né? Nós cantamos aqui, somos da família de Deus. Você não deve ver o seu irmão, a sua irmã, como alguém conhecido, como um parente distante, né? A ideia é que você veja como um familiar próximo. Ainda que numa família, às vezes, tenham brigas sérias, né? Que se troquem palavras duras, apenas em casos muito raros a família se separa por causa disso. Quem tem vários irmãos, quem tem essa experiência no sangue, sabe que às vezes você pode ter mais intimidade com um ou outro irmão, mas os outros irmãos são tão irmãos quanto aquele que você tem mais intimidade. Então, é assim que nós devemos nos enxergar. Pedro também destaca bastante esse tema em outras partes da carta. Logo no capítulo 1, verso 22, ele nos encoraja dizendo: amem-se de coração uns aos outros sem fingimento. Capítulo 2, verso 17, ele diz: tratai todos com honra e amai os irmãos. E mais à frente, no capítulo 4, 17, ele diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Paulo vai também concordar aqui com Pedro, lá em Romanos 12, versos 9 e 10, ele escreve assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Note aqui nesse versículo de Romanos que o amor fraternal está ligado à humildade, né? Amem-se preferindo em honra uns aos outros. E lá no texto de 1 Pedro 4, que eu li antes, está relacionado à misericórdia, né? O amor cobre multidão de pecados. As virtudes que Pedro aponta aqui, elas não são isoladas da nossa vida, né? As virtudes se relacionam, né? Eu não posso crescer em amor sem crescer em humildade. Eu não posso crescer em amor sem crescer em misericórdia. Que é, inclusive, a próxima virtude que Pedro coloca aqui. Sejam misericordiosos. A tradução literal aqui da expressão misericordiosos é: sejam de boas entranhas. É parecido com a compaixão, mas tem um sentido mais interior, mais íntimo. Na compaixão, você se solidariza com a necessidade do irmão que você está vendo ali. Mas na misericórdia, você se une ao irmão na necessidade do coração dele. É aquele sentimento de Cristo que Isaías falou no capítulo 42. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Essa é a misericórdia. O oposto disso é a hipocrisia, que age com uma aparente ternura, mas que no coração, no íntimo, deseja o mal, ou tem maldade naquela atitude. Última virtude que Pedro coloca aqui é humildade. Sejam humildes. Paulo também em Romanos 12 diz assim: digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação. Então, ser humilde na comunhão é pensar primeiro no irmão do que em você. É buscar uma oportunidade para servir. É honrar o outro com alegria. É se considerar pequeno diante do irmão. O Hernandes Dias Lopes diz que o símbolo da humildade é o pano e a bacia, né?
Porque Jesus, obviamente, é o maior exemplo de humildade. O cristão ele deve estimar mais o irmão do que estimar a si mesmo. E qual é o oposto aqui de ser humilde? O oposto é o desinteresse pela vida do irmão. É o desinteresse pela contribuição que o irmão pode oferecer. É não saber ouvir, é apenas falar. Tem conselho para dar sem antes ouvir o irmão. É não querer aprender com o irmão. Pedro, mais à frente, lá no capítulo 5, também faz uma referência novamente à humildade. Ele diz: cingivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Paulo completa, ele diz assim: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos seus próprios olhos. Romanos 12, 16. Eu gostaria de colocar mais uma citação do Bonhoeffer. Nesse mesmo livro, também ele faz um comentário muito interessante, apropriado aqui sobre humildade, e ele coloca assim: igualar-se aos humildes significa, sem rodeios e com toda a sobriedade, considerar-se o maior dos pecadores. Isso provoca toda a resistência da pessoa natural e também a do cristão consciente. Soa como um exagero, parece mentira. No entanto, Paulo diz ser ele próprio o principal, isto é, o principal dos pecadores, e exatamente no contexto em que ele fala do seu ministério apostólico. Enquanto o meu pecado ainda me parecer pequeno, menos condenável, em comparação com os pecados de outras pessoas, ainda estarei longe de reconhecer o meu pecado. Meus pecados são necessariamente os maiores, os mais graves e os mais condenáveis. O amor fraterno descobre numerosas desculpas para os pecados de outras pessoas. Só para o meu próprio é que não há desculpa alguma. Por isso ele é o mais grave de todos. Quem quiser servir ao irmão na comunidade deverá descer às profundezas da humildade. Como eu poderia servir em humildade sincera a alguém cujo pecado considero bem mais grave do que o meu próprio? Não estou me considerando superior a ele? É de pensarmos, né? Refletirmos sobre isso. Irmãos, essas 5 virtudes que Pedro lista são coisas que nós somos, tá? Ou que pelo menos devemos ser. Não são atitudes externas, são características do nosso coração, é algo interior. E talvez você diga: mas eu não sou assim, eu não tenho essas virtudes. Naturalmente, ninguém tem essas virtudes. Essas virtudes não são virtudes da pessoa natural. Por isso que nós precisamos entender a sequência de Pedro ao explicar e ao trazer todos esses conselhos e esses mandamentos para nós. Lá em 1 Pedro 1,3, ele diz assim, em 1 Pedro, a carta de 1 Pedro você pode ir abrindo aí, tá? Não vai ser projetado. Mas diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Nos regenerou para uma viva esperança. Então, o que aconteceu? Aconteceu um novo nascimento, né? Uma transformação do coração de quem crê em Jesus. Você crê em Jesus? Então, isso quer dizer que o Espírito Santo habita em você. Então, irmão, você crê que houve uma transformação espiritual na sua vida. A sua vida não pode ficar do mesmo jeito que era antes de você ter se convertido. E Pedro deixa isso mais claro ainda aqui no verso 22 do capítulo 1. Você pode olhar mais adiante. Diz assim: amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Nesse versículo, Pedro nos exorta a amarmos porque fomos regenerados pelo Espírito. A razão por que isso é possível é porque o Espírito Santo nos regenerou. Então, o Espírito Santo é que nos capacita a desenvolvermos essas virtudes. Ainda que o nosso coração oscile, a semente está lá. O pastor John Piper coloca da seguinte forma, explicando esse versículo. Ele fala assim: se você nasceu de novo, se o Espírito de Deus realmente habita em você, se você é filho de Deus por adoção, se Cristo é agora o seu tesouro e Deus é a sua esperança, então a semente de todas essas características está em você. E elas florescerão se você continuar confiando na graça futura de Deus. A graça futura é aquilo que Deus vai conceder a você.
Você precisa confiar que Deus está fazendo a obra dele na sua vida. Mesmo que às vezes você olhe para a sua vida e parece que ele não está fazendo nada. Mas veja, confiar em Deus não significa que você fica parado, que não há esforço. Pelo contrário, a confiança em Deus deve motivar você a avançar, a buscar maturidade. Filipenses 2, 12 e 13 diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, o texto diz que é Deus quem efetua, mas ao mesmo tempo nós somos exortados a desenvolver a nossa salvação. A ideia aqui é de santificação, tá? É de buscar crescer espiritualmente, é desenvolver a nossa vida salva. Então é um chamado para progredir, confiando que Deus está agindo, né? A confiança em Deus é um incentivo, não é uma desculpa. Então, agindo e crendo dessa forma, essas virtudes vão florescer, mais cedo ou mais tarde na sua vida. Então, esse é o ponto. Segunda parte. Tá? Então, as virtudes listadas por Pedro até aqui são a preparação. Né? O que deve estar sendo cultivado no coração para que o fruto, quando surgir, seja, então, o cumprimento desse mandamento. Né? Então, agora, entramos na segunda parte. Pagar na moeda de Cristo, o significado do mandamento. A moeda de Cristo é o amor fraternal. Os versos 9, primeira parte, 10 e 11, demonstram a expressão visível e prática desses frutos nos nossos relacionamentos. Né? São as obras que acompanham a fé. Então, diz assim, verso 9, primeira parte: não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo. Verso 10 e 11, pois quem quer amar a sua vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se para alcançá-la. Pedro está citando aqui uma parte do Salmo 34. E ele coloca aqui nos versos 10 e 12 como se fosse um argumento que valida o versículo 9, que é o que ele efetivamente está nos comunicando. Né? Assim como quando nós pregamos, os pregadores colocam aqui nos slides aos domingos, trazendo outros versículos para confirmar aquilo que o texto principal está dizendo, é o que Pedro está fazendo aqui. Então, ele deu o argumento dele e ele está confirmando com essa parte do Salmo 34 que ele colocou. Então, nós vamos analisar de forma conjunta essas duas partes. Nesse mandamento, há uma ordem negativa, algo que nós não devemos fazer, e uma ordem positiva, algo que nós devemos fazer. O que você não deve fazer? Então, o que Pedro diz aqui? Não retribuir o mal com o mal, ou usar a língua de forma ímpia, né? Só porque fizeram isso contra você. Então, é não retribuir isso, né? Fazer fofoca, mentir, enganar, essas coisas. O próprio Senhor Jesus, né, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 27, disse assim, digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. O Senhor Jesus nunca nos pede para fazer algo que Ele já não tenha feito. Então, se falaram pelas suas costas, você não deve se vingar. Você não deve resolver os conflitos com seus irmãos na carne, na vingança. Você não deve falar mal de quem falou mal de você. O nosso mestre nos ordena a não retribuir o mal com o mal. E se nós temos que fazer isso na relação com os incrédulos, quanto mais em relação aos nossos irmãos. Então, isso é o que nós não devemos fazer, é o que você não deve fazer. E agora, o que você deve fazer? Qual é o sentido positivo aqui do mandamento de Pedro? Então, em lugar de retribuir o mal ou a injúria, Pedro diz para você bendizer o seu irmão, para você praticar o bem, para você buscar a paz, para você orar por ele. Romanos 12, 17 diz assim também: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E Paulo também dá o exemplo dele mesmo lá em 1 Coríntios 4, versos 12 e 13, ele diz assim: quando somos injuriados, bendizemos; quando perseguidos, suportamos; quando caluniados, procuramos conciliação. Meus irmãos, muitos problemas são causados por dizer palavras impensadas. Se nós controlássemos melhor a nossa língua, evitaríamos muitos problemas, muitas incomodações, muitas situações tristes.
Provérbios, capítulo 10, 19, diz: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Quantas oportunidades existem na igreja para você falar mal de um irmão? Várias, né? Quantas ocasiões para criticar, para desabafar, para expressar as suas insatisfações de uma maneira nem um pouco sábia, né? Para dizer que nós só precisamos orar por aquele irmão. Salmo 141, 13 diz: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Você tem refreado a sua língua? Você tem controlado o que você diz? Tiago, capítulo 3, 9, diz assim: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Paulo instrui lá em Efésios 4, 29, não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O objetivo das suas palavras, meu irmão, minha irmã, deve ser transmitir graça. Pense um pouco sobre como são as suas conversas com os irmãos. Talvez o maior tempo que você tem de conversa com eles seja aqui mesmo no culto, antes de começar, depois que termina. As suas conversas são de graça ou seus lábios falam dolosamente, falam mal de alguém? Ah, mas eu não suporto aquele irmão. Então comece a suportar, porque você foi e continua sendo suportado por Cristo. Ore pelo seu irmão. Né? Já foi dado testemunho aqui no púlpito no passado. Né? Tinha um irmão, toda vez que eu lembrava daquele irmão, eu orava por ele. E Deus transformou o coração. Né? Toda vez que vinha um sentimento ruim, ele orava, e o Senhor foi mudando. E Ele pode fazer isso no seu coração também. Né? Então, toda vez que surgir um sentimento negativo para algum irmão que você tenha, ore. Né? Lembre de como você não merece nada, mas alcançou misericórdia de Deus. E então conceda essa misericórdia ao seu irmão. Ah, Jonatas, mas são as conversas que vêm até mim, eu não falo nada. Os irmãos vêm com as suas murmurações, eu apenas escuto. Eu diria que há algum motivo para essas pessoas te procurarem. A palavra diz, nosso texto diz aqui: aparte-se do mal e pratique o que é bom. Busque a paz e empenhe-se para alcançá-la. Você foi chamado para bem dizer. Lembre disso. Quando situações como essa acontecerem, você vai precisar se posicionar. Você precisará aconselhar esse irmão, pregar o evangelho a ele. Nós somos crentes e continuamos precisando do evangelho, irmãos. Você pode dizer, irmão, se você não concorda com a atitude daquele irmão, faz assim, ó. Vai para casa, medita sobre o que aconteceu, ora, e então decida perdoar esse irmão. E se realmente for necessário, ora de novo e depois vai lá, com todo respeito e mansidão, e conversa com o irmão que te magoou. Diga isso, mas não seja ouvinte de murmurações na igreja. Isso estimula os irmãos a não resolverem os seus conflitos e adoece o corpo. Tiago 5,20 diz: aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Então busque a paz. Não estimule o descontentamento nos corações. Estimule o evangelho. Claro, pode ser que o irmão não goste desse conselho e não procure mais você. É verdade. Mas se o próximo irmão que for procurado agir dessa mesma forma que você agiu, esse irmão que quer desabafar vai perceber que a igreja tem o mesmo pensamento, uma forma comunitária de buscar paz. E essas fofocas vão começar a desaparecer. Então a responsabilidade sua e minha, de todos nós. Assim a igreja é protegida. E se o irmão que te procurou for crente mesmo, em algum momento a ficha dele vai cair. Fique tranquilo. Romanos 12:18 diz: se possível, quanto a depender de vós, tende paz com todos os homens. Quanto a depender de vós. Meus irmãos, ter paz, buscar a paz, não é fugir das tensões. É enfrentá-las com sabedoria bíblica. A paz é frágil, a paz é incerta. Décadas de paz podem ruir com uma só atitude mal pensada ou uma palavra mal proferida. A paz deve ser constantemente buscada. O coração deve ser bem cultivado nas virtudes que nós vimos, diariamente. Então, até aqui, o que nós vimos? Nós vimos os requisitos para pagar na moeda de Cristo, e agora nós vimos o significado
de pagar na moeda de Cristo. Terceira parte são as razões. Você pode perguntar, mas por que então eu tenho que fazer isso? Pedro dá duas razões para nós pagarmos, não na mesma moeda, mas na moeda de Cristo, as injustiças. Primeira razão, verso 9, segunda parte, pois para isto fostes chamados. Essa é a primeira razão. Irmão e irmã, você foi chamado para suportar o sofrimento injusto, para bem dizer quem te insulta, para bem dizer quem te magoa. Esse é o seu chamado, é a sua vocação como crente. Pedro diz aqui no verso 9, e ele já tinha dito isso antes na carta, nós já estudamos, lá em 1 Pedro capítulo 2, se você quiser olhar, versículo 21, diz assim, Pedro falando, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum achou-se em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Pedro deixa bem claro que Cristo deixou um exemplo, não para ser um bom exemplo, mas um exemplo para você seguir. Ele não retribuiu o mal, não se achou pecado em sua boca, ele não revidou. Então, ele está nos chamando você a ser imitado. Paulo reforça essa ideia também lá em Romanos 15, versos 1 a 13, diz assim, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daquele que te insultam caíram sobre mim. Então você e eu fomos chamados para sermos discípulos de Cristo. O discípulo é, por natureza, um imitador do Mestre. Se ele não revidou, se dolo nenhum se achou em sua boca, assim deve ser a sua atitude também. Irmãos, eu sei que existem casos especiais que envolvem a necessidade de disciplina, mas não é o ponto do texto aqui, e eu não vou abordar esse assunto. Mas mesmo nessas situações, cabe salientar aqui que, independentemente disso, nós devemos pagar com a moeda de Cristo. Não foge à regra. Certo? Então, primeira razão, nós fomos chamados para pagar na moeda de Cristo. Segunda razão, existe uma recompensa. A última parte do verso 9 e também o verso 12 dizem assim, a fim de receberdes bênção por herança, e depois, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então existe uma recompensa para aqueles que cumprem esse chamado. Você vai herdar uma bênção se você cumprir o chamado de bendizer os seus irmãos. Pode parecer, numa primeira leitura, que existe um mérito na bênção. Você tem mérito em receber essa bênção, mas não. Primeiro porque o próprio verbo é herdar. O original diz assim, a fim de herdar a bênção. Receber a bênção por herança, mas é herdar a bênção. Herdar não envolve mérito, não é? É um direito que você recebe por pertencer à família daquele que conquistou a bênção. Então nós herdamos a salvação pelo mérito de Cristo, pela obediência dele, não a nós. Em segundo lugar, Pedro já falou no capítulo 1 que a salvação nós já temos como povo de Deus. Ele nos regenerou para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós. Está lá no capítulo 1, bem no início. Então a bênção, de acordo com o capítulo 1 e 2 aqui, que é a salvação, ela não é conquistada, ela é herdada. No entanto, ela tem evidências. A fé verdadeira tem obras. E esse é o discipulado de Cristo. Negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir o Senhor. Todo o crescimento espiritual no nosso discipulado é fruto da fé. Então, quando você não retribui o mal por mal, injúria por injúria, mas quando você bendiz, abençoa o seu irmão, quando você refreia a sua língua, quando você se aparta do mal, quando você busca paz, tudo isso que você está fazendo é imitando a Cristo. Você está se tornando mais semelhante a Cristo. Você está desenvolvendo as virtudes lá do verso 8 mais plenamente no seu coração. Você está, então, cumprindo o seu chamado. E o mais incrível na vida cristã é que a nossa imitação de Cristo não é uma imitação apenas no sofrimento. Existe um padrão aqui na vida cristã que Pedro está nos estimulando a refletir e a crer.
Olhem comigo aqui o que diz Filipenses, capítulo 2, versos 8 e 11. É um texto conhecido, mas eu queria chamar a atenção para alguns detalhes. Diz assim: "E a si mesmo se humilhou", falando de Cristo, "tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai." Esse texto é incrível. Mas observe uma coisa: assim como Cristo foi humilhado e foi obediente até a morte, e isso resultou em exaltação a ele diante de Deus, esse padrão também é concedido aos seus discípulos. Esse padrão, humilhação, exaltação. Nosso texto diz, se você olhar um trecho maior do versículo 9, olha ali: "Para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança." Você está vendo as duas partes? Você foi chamado para o sofrimento, a fim de receber, a fim de que participe da bênção, a fim de herdar a bênção. Então Deus quer dar a bênção para você, mas Ele quer que você faça no padrão de Cristo. Né? Existe aqui um padrão de humilhação, exaltação. "Fiel no pouco, sobre o muito te colocarei." Paulo também conhecia esse padrão, encorajou os coríntios nesse mesmo princípio. 2 Coríntios 1,7 ele diz assim: "E a nossa esperança a vosso respeito está firme, visto que sabemos que sois participantes dos sofrimentos, e de igual forma o sereis da consolação." Lá em Romanos, Paulo repete esse princípio. Ele diz assim: "Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados." E por fim, o próprio Pedro, né, na progressão da carta, vai trazer isso de forma mais evidente. Lá no capítulo 4, versículo 13, ele diz assim: "Alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis, exultando." Então, se você está suportando o sofrimento por causa de Cristo hoje, é Deus aplicando esse padrão na sua vida. E isso, para nós, é um enorme encorajamento, irmãos. Se suportar hoje o tratamento injusto, em vez de retribuir o mal, vai ser recompensado. Você refrear a sua língua, bendizer e abençoar aquele que te magoou, que te causou prejuízo. A sua humilhação hoje, ou a sua perseverança hoje, por um pouco de tempo, resultará em glória e glória para sempre. Mas ainda assim, o fato de sofrimento fazer parte do plano de Deus para nós não quer dizer que Deus não livra o crente em muitas ocasiões na nossa vida. Pedro nos lembra isso lá no versículo 12. "Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas." Um outro incentivo para você refrear a língua e buscar paz é saber que o Senhor está vendo todas as coisas. Ele está vendo todas as suas atitudes, todas as atitudes dos seus irmãos. A ideia de o olhar do Senhor repousa é que Ele observa de maneira favorável o seu esforço para obedecer. Todo o seu empenho está sendo registrado, toda a sua dificuldade está sendo contada. O Senhor se agrada disso. E a consequência disso é que os ouvidos dele estão abertos à sua súplica. Quando você refreia a língua de falar o mal de alguém, né, e em vez de desabafar, você vai e fala com seu Pai Celestial, Ele está pronto a ouvir você. E Ele pode mudar as circunstâncias. Esse é o ponto. Ele quer que você vá a Ele. Deus não está interessado em fazer você sofrer, entenda isso. Ele está interessado em fazer você amadurecer. O Senhor é o pastor e bispo da sua alma. Ele é pastor, Ele ouve e cuida você. Ele é bispo, Ele supervisiona. Os olhos dele estão sobre você, estão protegendo você. Pedro resume esse princípio lá no capítulo 5. Ele diz assim, 1 Pedro 5, 6 e 7, "Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós." Então, não é porque o sofrimento faz parte da vida que nós não podemos suplicar a Deus. Pelo contrário. Clamar a Deus para que Ele julgue a nossa causa é entregar-se àquele que julga retamente. É abrir mão de tentar resolver as coisas da sua própria maneira, na sua própria força. É honrar a autoridade de Deus na sua vida. Deus é misericordioso. Ele é um Pai amoroso. Ele sabe dar e dá boas dádivas aos seus filhos. Peça a Deus com fé, confiando que Ele sabe o que é melhor para você nesse momento. Confie nele. Não confie no que você acha que é melhor. Concluindo então, meus irmãos, Pedro
está ensinando que você deve pagar na moeda de Cristo, no amor fraternal. Não retribuir o mal ou a injúria na mesma moeda, mas bendizendo, abençoando, intercedendo, praticando bem, buscando a paz. Esse é o mandamento. Pedro também afirma que existem requisitos para que esse mandamento possa ser cumprido. Existem 5 virtudes que devem ser cultivadas no nosso coração e, com o auxílio do Espírito, elas vão florescer em obediência. O mesmo pensamento, igual ânimo, compaixão, amizade fraternal, misericórdia e humildade. Por fim, Pedro deu 2 razões para que você pague na moeda de Cristo. A primeira razão é porque você foi chamado para isso. Seu mestre fez isso e você, como discípulo, deve imitá-lo. É seu dever como discípulo de Cristo. A segunda razão é que, ao atender a esse chamado, você herda a bênção. Uma bênção que já foi destinada para você, a salvação eterna. Ela está reservada nos céus para você. Em alguns países do mundo, você pode comprar e vender bens usando várias moedas, né? Na Europa, existem países que têm a sua moeda local, mas elas também aceitam euro, aceitam dólares. Na Argentina, aqui do lado, você pode comprar e vender usando o peso argentino e também dólares. Mas no reino de Deus, os cidadãos do reino só podem pagar e receber em uma moeda. A moeda de Cristo, o amor fraternal. Essa moeda ela foi cunhada com sangue e ela é revestida de graça e de misericórdia. Ela é uma moeda preciosa. Você adquire essas moedas no cultivo das virtudes comunitárias. Todos os que transacionam com essa moeda herdam uma bênção incorruptível, eterna. Elas também herdam um Deus presente nesse momento, que ajuda e que socorre. Irmãos, lembre, Deus colocou você em relacionamentos difíceis. Existem relacionamentos mais difíceis uns do que os outros. Ele não se enganou e Ele não quer punir você. Ele está dando oportunidade para o seu crescimento. É a providência de Deus para você. A pergunta é, como é que você vai reagir a isso? Talvez você não tenha gostado do que ouviu e diga assim, eu não vou obedecer porque isso não me parece justo. Nesse caso, eu preciso lembrar que a fé sem obras é morta. E que João, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 20, disse assim, se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Você também pode me responder assim, eu vou obedecer, mas só porque eu tenho que obedecer. Porque eu continuo achando injusto. Bom, talvez você esteja alimentando ainda um senso de justiça própria no seu coração. Talvez seja necessário cultivar mais aquelas virtudes, especialmente a humildade. Como disse Bonhoeffer, considerar-se o pior dos pecadores. Do contrário, você estará se julgando superior ao seu irmão. E essa é a sua dificuldade. Mas talvez você responda assim, eu quero obedecer, eu entendi que é correto obedecer, mas é muito difícil. É difícil mesmo. Isso é um ótimo sinal, meu irmão. Porque se você dissesse que é fácil, eu iria desconfiar que você não entendeu a mensagem. É difícil para todos nós. Mas isso não é razão para você deixar de ter esperança. Isso é um sinal para você colocar a esperança no lugar correto. Colocar a sua esperança em Deus, e não na sua capacidade de obedecer. Olhe de novo aquele texto de Filipenses 2, que eu mencionei antes. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Nós falamos antes sobre o esforço. Há o esforço, sim. Mas é Deus quem efetua o querer e o realizar. Olha essa primeira parte. Você quer obedecer? Você quer pagar na moeda de Cristo? Ouça, a palavra diz que esse já é um operar de Deus na sua vida. Quem efetua o querer é Deus. Se você quer, Deus já está agindo. Continue em frente. Siga. Confie em Deus. Ande por fé e não por sentimento. Peça sabedoria para Deus. Peça força. Peça ajuda. É um projeto de Deus fazer você mais semelhante a Jesus. Ele tem todo o interesse no seu crescimento. É claro que Ele vai atender você. Então, persevere. E meu irmão, minha irmã, se você tem falado mal de alguém, ou feito mal para alguém, decida agora se arrepender desse pecado e obedecer a palavra. Mude. Não se preocupe com seus direitos, com a sua justiça. Deus, nosso Senhor, é o juiz de toda a terra. Ele fará justiça.
Obedeça e confie nele. Cumpra o chamado e creia na bênção de Deus. Diga, como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, que nos encoraja, que nos exorta, que nos dá esperança, Pai, para sermos semelhantes a Cristo. Obrigado, Pai, porque essa força não está em nós, mas unicamente em Ti. E é do Teu interesse, Senhor, nos santificar, nos fazer mais parecidos com Teu Filho. Pai, eu te peço que Tu nos ajude a olharmos para Ti, a olharmos para Cristo, a confiarmos, Pai, no poder que Tu dá para vencermos os nossos pecados, no poder que Tu dá para amarmos os nossos irmãos. Ajuda-nos, Pai. Essa é uma obra Tua nas nossas vidas. Nós queremos ser cooperadores, coparticipantes, Pai, mas sabendo que é Tu quem vai fazer. Ajuda-nos a crer mais, a confiar em Ti, a olhar para a Tua palavra e saber que ela é verdadeira, Senhor. Tu está conosco, o Teu Espírito habita em nós e Tu vais, Senhor, completar essa obra em nós. Obrigado, Senhor. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém.